Sabia que o Juizado Especial de Trânsito, ele é um serviço oferecido pelo Tribunal de Justiça para atender chamadas referentes a acidentes sem vítimas com veículos automotores, como motos, carros, caminhões e ônibus. O atendimento ele é gratuito e não realiza atividades de reboque, perícia e nem disponibiliza informações de competência do Detran. O serviço está disponível diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados. E nós vamos conversar hoje sobre esse assunto com o juiz, o doutor Djailson de Souza, ele que é do Juizado do Trânsito. A Polícia Militar, você sabe, né, não atende mais os casos de acidente de trânsito sem vítima. Agora, doutor, a população ela já está ciente disso, de que acidente sem vítima, a Polícia Militar não vai mais ao local? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no tribunal. Bom dia, Marco. Pelo que percebo, há uma preocupação da Polícia Militar de revelar esse tipo de informação. Eu vejo algumas entrevistas de oficiais e de policiais militares com essa informação e aconselhando as pessoas a fazer o tal boletim online. E a nossa preocupação é justamente esta. Eu vejo que o boletim online, ele traz as informações muito unilaterais e insuficientes para a gente fazer um bom juízo, uma boa avaliação sobre a quem atribuir a culpa. Essa é a nossa maior preocupação. E qual é a vantagem? Qual é o sentido de se chamar o Juizado de Trânsito? Porque ele vai com uma equipe, vai com um policial para fazer a avaliação, para fazer um croquis, para colher a declaração das pessoas. E dali então sai uma declaração oficial, sai algo em que o juiz que vai julgar o processo possa confiar. Não é aquela declaração unilateral do usuário. Essa é a vantagem, é que aquilo vai servir de prova. Por quê? Porque o policial é que vai fazer esse trabalho. Doutor, eu tenho tido muita sorte. Primeiro porque eu me envolvo muito pouco em acidentes, não me lembro de ter. E segundo porque sempre que acontece alguma coisa ligada à minha pessoa, à minha família em área de acidentes, o juizado tem chegado com uma certa rapidez. Não sei se é sorte minha. O juizado está preparado para dar esse atendimento com uma rapidez que tenha dado a mim, que tem muita sorte? Eu tenho ouvido dizer que está atendendo rapidamente. A gente, na verdade, sabe, a gente fica dentro de quatro paredes e tem autoridade sobre os servidores. Mas eu ouço quando a gente faz as audiências, o atendimento foi muito rápido. Eu escuto isso. Nós temos 3 viaturas. Nós deixamos 2 funcionando e uma de sobressalência para esses fins. Deu um problema, furou um pneu, deu um problema mecânico, tem uma terceira para atender. São 2 equipes que atendem simultaneamente, quer dizer, uma vai para um canto, outra vai para outro, se dentro do necessário. Mas a gente sabe que em alguns momentos, quando ocorre, por exemplo, 3, 4, 5 acidentes, nós não damos conta de atender todos. Alguém vai ter que esperar. E às vezes as pessoas não querem esperar. E aí vai então vai para esse caminho aí, para essa direção do tal do boletim online, que é uma saída, é uma alternativa. Por quê? Porque a Polícia Militar deixou de atender esses acidentes sem vítimas. Mas não é a melhor das ideias. Por quê? Porque ficam as declarações unilaterais de um que se diz não culpado, o outro também não é, porque ninguém quer assumir responsabilidade. Muitas vezes não anota o nome de uma testemunha, não tira uma fotografia. As fotografias não são ilustrativas, não são boas, não tem o mesmo critério que tem os profissionais do ramo ali do trânsito. Então, a minha preocupação é de fazer com que a sociedade tome consciência disso, e toda vez que alguém se envolver num acidente, chame o juizado de trânsito. Nós vamos nos preocupar, nós já nos preocupamos, nós vamos tentar nos preparar cada dia mais para atender a esse usuário. Qual é a nossa preocupação? É que o acidente ocorreu. Vai competir a nós depois julgar. O juiz vai... essa é a nossa tarefa. Com poucas informações... poucas ou nenhuma. Pode acontecer de alguém que foi vítima de um acidente grave perder uma demanda porque não trouxe a prova. Ele fala, mas ele não prova. O outro desmente, diz, não é nada disso. E aqui fica a palavra de um contra o outro. As pessoas não têm mais tempo de ir depor. Eu vou rolar uma testemunha. É muito difícil. Tem muita gente que não gosta de ir depor. Ele se esquiva ao máximo, porque perde-se tempo, porque às vezes vai se indispor com a parte contrária. Então, a melhor das soluções é chamar, modéstia à parte, é chamar o juizado de trânsito. Por quê? Porque lá vai um policial de trânsito.
Lá vai um sujeito treinado, preparado para fazer um bom trabalho imparcial. Faz as medições necessárias. Mede e avalia, tira fotografia. Na verdade tem um conciliador que vai com a máquina fotográfica. E leva todas essas informações para nós. Colhe declarações das pessoas, às vezes uma própria testemunha. Quer dizer, aquilo é elemento que é levado por juiz, na hora de julgar você fala, está tudo aqui já. Pô. E ali naquele momento pode já se sair ali com um acordo? Mas essa é a nossa principal preocupação. A primeira das propostas que o conciliador faz, ele já chama conciliador justamente por causa disso, ele vai lá para tentar conciliar, para tentar resolver por meio de consenso. E o número de acordos, vocês não acreditam, é sensacional. Há poucos dias eu vi uma estatística, o número de acordos chega a 95%. Doutor, com relação ao senhor, já que o senhor falou em estatísticas, em números, sim, senhor. A Justiça já tem uma média, né, de quantos atendimentos é feito por dia? Olha, eu me lembro nós estamos na faixa dos 400 atendimentos mensais. Eu vou fazer as contas aí, vai dar o quê? Vai dar o quê? Uns 10, 20 por dia. 10, 20 por dia. Mas a gente sabe também, e tem dia, que só um conciliador atende 10 ocorrências, porque essa semana mesmo eu ouvi isso. Entendeu? Há pouco eu falava ali com o Marco, com o Raul, sobre a redução do número de acidentes. Eu tenho ouvido dizer que está havendo redução de acidentes aqui em Campo Grande. Os próprios conciliadores já me disseram isso. Uma explicação é de que é a crise, as pessoas estão saindo menos de casa, tem menos carro movimentando, o combustível está caro. Tem uma explicação para a crise. Mas o fato é que está diminuindo o número de acidentes. Mas nós estamos aí nessa faixa de 400, 300 a 400 mensais. Você falou, são 2 juízes, né? Não, é só um juiz. É só um juiz que atende todos? Só um juiz para isso. Só um juiz. E dá conta tranquilo? Na medida do possível. Não é tranquilo não, a gente trabalha bastante. Agora, doutor Jailson, o horário de atendimento é das 7 da manhã às 7 da noite? Das 7h30 até às 10h30 da noite. Até às 10 da noite, desculpe. Das 7h30 até às 10 da noite. Então, passou desse horário, não tem... Aí a gente não atende mais, Aí só um boletim online mesmo. Isso, aí seria a solução, E quando... É bom a gente falar sobre esse boletim online. Quando a pessoa chegar ao ponto de... Assim, por necessidade, ele não consegue se valer do juizado de trânsito, que ele se preocupe com as fotografias boas, bem tiradas, bem extraídas, com todos os ângulos possíveis, observação sobre as pessoas que presenciaram o acidente, que possam ajudar a prestar essa informação ao juiz na hora que ele precisar propor uma demanda, né? Então, lembrando aí a quem está nos ouvindo, que o ideal é que você chame o juizado de trânsito, não é? E aí, muito boa essa informação de que 95% das ocorrências que o juizado de trânsito atende já se resolve ali no local. Qual o número de atendimento do juizado do trânsito? É 159 também? 159, nós temos um 0800? Tem um 0800, é o 0800 647 1333. Então você aí, é bom anotar, né? Tomara que você não precise, mas é sempre bom ter em mãos aí 159, não é? Ou 0800 647 1333. Chame o juizado, com acordo ou sem acordo, é bom para todos. Se você bateu o seu carro, não houve vítimas, então chame o juizado especial de trânsito através do 159 ou do 0800 647 1333. Agora, doutor Jailson, é um trabalho realmente, não é, muito importante que soluciona ali na maior parte, não é? O senhor falou em 95%, já se resolve ali, e é importante que a população tome consciência de que, olha, aconteceu um acidente, ligue para o juizado de trânsito, porque foi o que o senhor disse. Às vezes, nervoso naquele momento, um boletim online fica incompleto e depois, para se resolver essa questão juridicamente, é muito mais difícil, porque esquece muitos dados, não é? Eu já vou repetir. O policial que comparece ao local do acidente junto com o nosso servidor, o conciliador, se não der acordo, ele colhe todas as informações ali para levar para o juiz. Agora, se isso não for possível, por algum motivo, ou porque a documentação está irregular, ou porque houve uma lesão corporal, ou eventualmente um homicídio culposo,
a sugestão que fica é que as pessoas tenham a maior preocupação em colher o maior número de informações, fotografando, anotando o nome de pessoas, para eventualmente ter que depor numa eventual demanda no judiciário. Agora o senhor colocou aí que tem 3 veículos, 2 trabalham, o terceiro fica lá em instante, vai se precisar, se houver a necessidade, de repente, por problemas mecânicos. Hoje ele atende com tranquilidade o número de acidentes aqui em Campo Grande? Atende. É uma pena que às vezes, mas muito eventualmente, acontece um número, assim, ao mesmo tempo, mais de 2 acidentes. E aí a gente fica com uma certa dificuldade. Mas é muito raro. Por hora, eu tenho consultado todos que trabalham com a gente sobre esse assunto, e a informação é de que não comporta uma terceira equipe. Por isso ficamos apenas com as 2 por hora. E o juizado de trânsito, ele atende, além de Campo Grande, tem outras cidades no nosso estado? Tem. Funciona também, o mesmo sistema funciona em Dourados, Corumbá e Terra Grossa. Doutor, com relação a essa questão da conciliação, quer dizer, acontece o acidente, é chamado o juizado, vai o conciliador, quer dizer, havendo conciliação, não precisa chegar à mão do juiz ou vai o juiz para o juiz homologar? Vai. O senhor sabe qual é a grande dificuldade? É que na hora que se faz este acordo, é uma dificuldade, nós estamos tentando driblar isso. Conseguimos durante um período e neste momento estamos novamente com dificuldade. O problema da conciliação é que não se estabelece o valor da indenização. É muito raro se estabelecer. Por quê? Porque ali tem um motorista, que é o nosso que conduz a van, tem um conciliador e um policial militar. Nós não temos ali um mecânico, um funileiro para estabelecer quais são as peças e o custo delas. Essa é uma grande dificuldade. Nós celebramos há um ano e meio atrás, nós celebramos um convênio com o Sistema S, com o Senai, um convênio para que eles fornecessem para nós os estagiários, os mecânicos, para nos ajudar na coleta dessas informações no momento do acidente. Uhum. Isso funcionou até há pouco, mas de agosto para cá, um dos dirigentes lá do Senai me procurou esses dias e disse que eles estão sem aluno, sem gente para poder fazer aquele papel lá do convênio. Certo. Então, neste momento nós estamos com essa dificuldade. E qual é a participação do juiz, então, nesses processos de conciliação? É como não se estabelece o quanto, fica a discussão depois sobre qual é o valor da indenização, qual é a peça que vai ser reparada, qual é que vai ser substituída. O senhor vê que a dificuldade persiste ainda, uma certa dificuldade, porque nem sempre essa conciliação vira precisamente em solução do problema. É uma pena que seja assim, mas é o que se pode fazer. Por quê? Porque ali não tem um mecânico para estabelecer o valor da indenização. É muito complicado fazer isso. Porque tem uma peça que o sujeito acha que danificou só aquela, quando começa a tirar as peças, aparecem outras lá por baixo, e aí as coisas vão só se complicando. Isso acaba batendo na mesa do juiz, para o juiz estabelecer então depois qual é o valor da indenização e transformar esse valor em dinheiro na mão do credor. Essa é a grande dificuldade do juizado de trânsito, que é estabelecer o quantum da indenização e transformar o direito do lesado, vamos chamar de vítima, para transformar em dinheiro. Aí a participação do juiz. Agora, doutor Jailson, recebo aqui um WhatsApp. Já aconteceram 2 acidentes de trânsito batendo atrás do meu carro e as pessoas assumiram que estava errado, falaram que iam pagar, mas não pagaram. Com certeza não chamou aí o juizado de trânsito, fez aquele acordo verbal ali entre a vítima e a parte, e aí de repente, não, tu fica tranquilo que eu vou acertar, e aí ficou então, só na saudade. Pode ter sido isso, e pode também ter acontecido e ter chamado o juizado de trânsito, a pessoa assume o compromisso, mas depois ele não honra. E aí, de novo, eu respondendo ao Sérgio Cruz, eu digo, aí a participação do juiz, porque o juiz tem que obrigar então esse cidadão, que se obrigou, a honrar a palavra, a cumprir a obrigação. Entendeu? Aí vem a participação do juiz. Em que sentido? Em tentar achar dinheiro, em tentar achar bens para transformar os bens dele em dinheiro e pagar para o credor. Doutor, agora recebo aqui um WhatsApp, esse aqui. Bom dia, sobre este boletim, me envolvi em uma colisão, o veículo bateu em mim, foi deslocado ao local do acidente depois de 3 horas. Não foi feita nenhuma ocorrência no local sobre o boletim. O próprio policial me disse que isso não dá em nada. O conselho do policial era para eu ir lá e dar ré no carro do cidadão. Bom, não sei se isso... E aí já é um problema e aí me desculpe, do mal policial de dar essas informações. A gente não compreende o que aconteceu. Exatamente. Fica difícil aqui, Jorge, te atender com relação a isso, porque nós não entendemos, inclusive, né, mas se o policial te deu essa informação, realmente é uma informação errônea, porque aliás, qualquer um precisa procurar o seu direito, não é?
Acho que isso é o mais importante. Agora, doutor Jailson, só para que nós possamos encerrar e ao mesmo tempo a população entender, o juizado de trânsito funciona todos os dias, inclusive feriado, das 7h30 até as 22 horas, fazendo o atendimento através do telefone 159 ou 0800 647 1333. Claro que nós falamos aí que pode demorar um pouco o atendimento, dependendo do número de ocorrências naquele momento. Mas é sempre bom ter paciência e aguardar o juizado de trânsito. Tem esse fenômeno aí de que às vezes acontece mais de 2 ao mesmo tempo, e tem também a questão do trânsito, que às vezes paralisa, dificulta a saída das vans, das nossas viaturas. Isso é uma coisa que acontece em qualquer cidade que tem muito movimento. E a nossa é uma delas, né? Então, às vezes o deslocamento é imediato, mas a chegada pode demorar um pouco. E lembrando que para acionar o juizado de trânsito não pode ter vítima, não é? Sim, é um acidente sem vítima, apenas danos materiais. Perfeitamente. E caminhão também, se houver acidente com caminhão, também... Em toda a comarca de Campo Grande, onde houver um acidente com um veículo automotor, e às vezes é um veículo automotor, por exemplo, num portão, num prédio, não precisa envolver necessariamente 2 veículos. Basta que um seja um veículo automotor, que se choque contra um portão, contra um muro, contra uma pessoa, contra um animal, isso já é suficiente para chamar o juizado de trânsito. Bem, nós conversamos aqui com o juiz, o doutor Jailson de Souza, ele que é do Juizado Especial de Trânsito. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, vai colocar o nosso programa sempre à disposição. E eu que agradeço, Marco, pela atenção. Eu acho que vale a pena o usuário se valer desse recurso que o Poder Público colocou à sua disposição.